Boa tarde a todos, meu nome é Sérgio Gatolin, sou professor de Geografia da Escola Madre Joana Angélica de Jesus, para onde eu estou transmitindo essa aula agora. E também sou professor do Estado na Escola Estadual Comandante Jacques Yves Cousteau, que foi quem me emprestou esse equipamento, o mapa e o globo. E é isso. A gente vai fazer uma aula hoje, vamos conhecer um pouquinho do Mapa Mundi, vamos conhecer um pouquinho do mundo hoje, algumas curiosidades, que essas curiosidades vão nos ajudar durante o ano no nosso curso de Geografia. E seria muito interessante que vocês prestassem bastante atenção, que vocês evitassem de estar escrevendo no chat, que vocês evitassem de abrir microfone. E no final, quando a gente terminar a aula, quem tiver alguma dúvida, a gente pode tirar essa dúvida sem problema nenhum, tá bom? Então vamos lá, vamos começar a nossa aula e vamos conhecer um pouquinho então da superfície terrestre. Pessoal, é o seguinte, aqui na frente de vocês, vocês estão vendo um mapa mundi no planisfério. Esse mapa, ele é a representação gráfica de toda a superfície do nosso planeta. Porque na verdade, o nosso planeta, ele é arredondado, certo? O nosso planeta é assim, redondo. Como vocês estão vendo aqui no nosso globo terrestre, nosso planeta é redondo. Porém, para facilitar a nossa visualização, essa esfera, ela foi colocada no plano, para a gente poder entender melhor, né, e visualizar melhor, inclusive, não só entender, mas visualizar melhor toda a superfície da Terra. Então, veja só, essa linha que eu estou mostrando para vocês aqui, ó, essa linha, ela se junta nessa linha aqui, entenderam? Isso aqui foi como se você tivesse feito um corte na parte de trás de uma bola de plástico, e você então abrisse essa bola e deixasse ela plana, deixasse ela reta. É lógico que quando você pega uma esfera para poder abrir, vai ter algumas distorções. Então, essas distorções, elas são corrigidas no desenho. Então você vê aqui, por exemplo, estou dando um exemplo, a ilha da Groenlândia. A Groenlândia, ela tem 2 milhões de quilômetros quadrados. Então ela não é tão grande como você vê ela aqui, ela é um pouco menor, mas para corrigir as distorções de colocar a esfera no plano, ela fica um pouquinho maior, essas partes de cima e essa parte de baixo, ela fica um pouquinho melhor para corrigir essas distorções. Mas o que você tem que entender é que essa parte se junta a essa parte, tá bom? Então, o que nós entendemos? Que a Rússia, vocês estão vendo aqui a Rússia, ela tem um pedacinho aqui do outro lado, ó. A Rússia, ela está bem pertinho do Alasca, que é essa região aqui do hemisfério norte, que é um estado dos Estados Unidos, separadas por um estreitozinho. É uma passagem de água entre dois pedaços de terra, e esse estreito se chama Estreito de Bering. Vocês entenderam? Eu vou dar um outro exemplo para ficar um pouquinho mais claro. Olha só, nós estamos aqui no Brasil, correto? Olha o Brasil aqui onde está a minha mão. Esse desenho verde aqui, né? Que hoje, infelizmente, já não está tão verde como era. Aí você está aqui em São Paulo. Você quer viajar para o Japão, você precisa viajar para o Japão. Onde está o Japão? São Paulo, Japão. Aqui do outro lado do mundo. Você tem duas opções de viajar para o Japão. Inclusive, o menino que é sócio do meu filho aqui no estúdio onde eu estou, ele já viajou para o Japão 2 vezes para trabalhar. Ele é descendente de japoneses, ele foi 2 vezes para lá. Então, ele foi uma vez indo
pelo Oriente Médio, saindo de São Paulo, vindo até Dubai, e de Dubai ele seguiu para o Japão, e de uma outra vez ele foi via Canadá. Ele saiu de São Paulo, veio até a cidade de Vancouver, no Canadá, atravessou o Oceano Pacífico e chegou ao Japão, vindo pelo Oceano Pacífico. Entenderam? Então isso demonstra para nós que a Terra realmente ela é redonda, independente de algumas pessoas acharem que ela não é, mas ela é, tá bom? E uma outra curiosidade dessa superfície terrestre. 29% dessa superfície é de terras emersas, ou seja, terras que estão para cima do nível da água. Somente 29%. E 71% dessa superfície, ela é coberta de água. Olha quanta água. Tudo isso que é azul aqui no mapa, gente, é água. Então é 29% de terras emersas e 71% de água. E essas terras emersas, elas estão divididas em 6 continentes. O que é um continente? Um continente é uma massa enorme de terra dividida em países. E esses países eles têm uma história parecida ou dentro do mesmo contexto histórico ou de um contexto cultural e de um desenvolvimento até, às vezes, social mesmo. Então você junta os países e você forma então um continente. Só que o continente não é uma enorme massa de água, de terra, separada por água por todos os lados, né? Banhada por água por todos os lados. Porque, na realidade, nós temos 2 continentes que estão no mesmo bloco de terra, e nós vamos conhecer daqui a pouco isso. Então, o que é um continente? É um conjunto enorme de países, né, que formam um continente, e isso por causa do seu processo histórico-cultural, tá bom? Então, nós vamos começar agora falando um pouquinho do nosso continente. Qual é o nosso continente? O nosso continente é a América. A América, gente, ela vai desde a Groenlândia. A Groenlândia não é um país, é uma ilha na América, uma ilha enorme, que pertence a um país europeu que se chama Dinamarca, que está aqui, ó, ao norte da Alemanha. A Dinamarca é dona da Groenlândia. Isso acontece muito na superfície terrestre. Países que são donos de outros pedaços de terra que poderiam muito bem ser outros países. Isso a gente vai aprender no decorrer do ano, tá bom? Então você vai da Groenlândia, descendo por toda a América, Canadá, Estados Unidos, México, América Central, entra na Colômbia, na América do Sul, passa pelo Brasil, passa pela Bolívia, Paraguai, Argentina, Uruguai e vem até o deserto gelado da Patagônia, aqui na Terra do Fogo, no sul da América do Sul. Tudo isso aqui forma um continente chamado América, formado por 36 países, composto, aliás, por 36 países. Como a América, como todos os continentes são muito grandes, eles são subdivididos em regiões. Então a América, ela tem a América do Norte, ela é dividida em América do Norte, América Central e América do Sul. América do Norte, Canadá, Estados Unidos e México. Alguns consideram o México do Norte, outros consideram da América Central, mas eu vou considerar aqui o México como um país da América do Norte. Então nós temos 3 países na América do Norte,
Temos aqui a América Central, que se eu não me engano são 20 países, considerando alguns países aqui que são ilhas, que a gente conhece por Caribe, e a América do Sul, que são mais 12 países e um território francês. Então a gente tem aqui 36 países na América, divididos em América do Norte, América Central e América do Sul. Tá bom? Então, quando alguém falar para você, você é americano? O que você responderia? Não precisa abrir o microfone e falar. Mas você deveria responder, sim, eu sou americano porque eu moro na América. Mas nós, culturalmente, acostumamos a chamar os moradores dos Estados Unidos, os estadunidenses, de americanos. Então a gente acha que nós não somos americanos, mas todos nós somos americanos. Desde o Canadá até o Chile e a Argentina aqui embaixo, somos todos americanos. Todos. Porém, alguns são norte-americanos, outros são centro-americanos e outros são sul-americanos. Nós somos sul-americanos. Entenderam? Mas todos nós estamos na América. A América que é o continente. América que é o continente. Ótimo. Conhecemos a América. Eu falei que são 6 continentes. Então vamos atravessar o Oceano Atlântico na direção nordeste e vamos chegar aqui nesse continente muito famoso chamado Europa. É aqui, pessoal, que acontece de ter 2 continentes no mesmo bloco de terra. A gente chama de Eurásia, todo esse pedação enorme de terra aqui. Por quê? Porque são 2 continentes que estão nesse pedaço de terra. Do lado oeste, nós temos a Europa. E do lado leste, nós temos a Ásia. Então nós temos aqui Europa e Ásia no mesmo bloco de terra. Vocês entenderam? O que separa a Europa da Ásia, então, se não é água? É engraçado, é uma cadeia montanhosa. É uma cadeia montanhosa chamada de Montes Urais. É uma cadeia montanhosa gigantesca que tem na Rússia. A Rússia, ela tem território nos 2 continentes, na Europa e também tem na Ásia. A Rússia é o maior país do mundo, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, tá bom? Os maiores países, as maiores populações, as maiores economias. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho de tudo para vocês, bem superficialmente, que é apenas uma aula de apresentação. Durante o ano, a gente vai trabalhando melhor esses conceitos e aprendendo coisas novas e utilizando os conhecimentos de hoje, tá bom? Então veja só, o que separa a Europa da Ásia é aqui na Rússia uma cadeia montanhosa que vai terminar num rio que chama Rio Ural. Esse Rio Ural, ele passa aqui pela região do Cáucaso e vem até o Estreito de Bósforo, aqui entre o Mar Mediterrâneo e o Mar Negro. Então tudo isso aqui, ó, toda essa parte, ela fica separada, Europa da Ásia. Pessoal, não é só a Rússia que tem território em 2 continentes. Tem alguns países que têm territórios em 2 continentes, tá bom? A Turquia, por exemplo, é um outro país aqui que pertence à Ásia e pertence também à Europa. Bom, mas são detalhes que a gente pode ver depois. Então nós conhecemos mais 2 continentes, a Europa e a Ásia. Já conhecemos a América, já conhecemos a Europa, já conhecemos a Ásia e agora nós vamos conhecer um 4º continente que é a Oceania. Gente, a Oceania, ela é um continente composto por mais de 10.000 ilhas.
aproximadamente. Ilhas. Se você falar, nossa, mas a Austrália é uma ilha? Pessoal, a Austrália tem 7 milhões e 700 mil quilômetros quadrados. Ela é pouquinha coisa menor que o Brasil, bem pouco menor que o Brasil, mas ela é uma ilha. E olha que engraçado, na Oceania, os países não têm fronteiras um com o outro. Por quê? Porque são só ilhas, ilhas, ilhas e ilhas. Então nós temos 14 países que compõem a Oceania. Esses países estão espalhados por aproximadamente 10 mil ilhas. As principais ilhas são a Austrália, a Nova Zelândia e aqui, ó, tem a Papua Nova Guiné, que é o único país que faz divisa com um outro pedacinho da Indonésia, só que a Indonésia não está na Oceania, a Indonésia está na Ásia. Então a gente pode considerar que a Papua Nova Guiné ela não tem fronteiras com nenhum outro país da Oceania. Então você tem aqui a Austrália, a Nova Zelândia, Papua Nova Guiné, que são as maiores, e tem 3 regiões divididas, são 3 regiões de ilhas divididas, concentrando essas ilhas, né, juntando com o nome de uma mesma região. Então você tem a Melanésia, que fica aqui a nordeste da Austrália, a Melanésia. Pouquinho mais acima, ao norte da Melanésia, você tem a Micronésia. E depois da Micronésia, você tem toda essa região aqui, ó. Toda essa região chamada de Polinésia. Entenderam? São as 4 grandes regiões que compõem o continente da Oceania. Essas ilhas, pessoal, não são todos países, obviamente não são países, né? Porque daqui a pouco eu vou falar, no mundo não tem mais do que 206 países, 210, 220, depende de qual é a fonte que você pesquisa. Mas não são países, mas são conjuntos de ilhas que pertencem a outros países. Algumas ilhas elas formam um país, uma ou outra ilha forma um país, como a gente falou agora, tem 14 países na Oceania, mas nem todas essas ilhas são países, tá bom? Então você conheceu agora a Oceania dividida em 4 grandes regiões, a Australásia, formada pela Austrália, Papua Nova Guiné e Nova Zelândia, a Melanésia, a Micronésia e a Polinésia. Bom, conhecemos 4 continentes até agora. Vamos repetir? América, Europa, Ásia e Oceania. Agora nós vamos falar de um continente que é um continente, foi considerado um continente de 50 anos para cá, mais ou menos, aproximadamente, mas é um continente que não tem habitantes nativos, nunca teve habitantes nativos, mas é um continente que a gente chama de Antártica. É essa parte aqui, ó, do nosso globo que é conhecida como Polo Sul, que nós temos aqui, ó, esse continente que não é habitado, porém, ele é muito pesquisado, mais de 50 países fazem pesquisas na Antártica, porque a Antártica é um continente muito rico em alguns minerais. Ele está ainda no início dos seus estudos, mas já foi encontrado carvão mineral, muito provavelmente tem petróleo lá. Então, os estudiosos dizem que a Antártica ela pode ser até o motivo de um conflito mundial aí mais para frente. Mas pelo Tratado da Antártida, da Antártica ou Antártida, tanto faz você falar um ou outro, pelo Tratado da Antártica, ela vai ser explorada, foi estendido agora até 2041,
Então, os países que fazem pesquisa nela vão continuar fazendo suas pesquisas e depois que vai se resolver de quem pertence, quem não pertence. Tem alguns países que pleiteiam a sua posse, tem alguns países que não pleiteiam, mas estão lá estudando. Então, por enquanto, o que nós sabemos, o que nós temos que considerar é que a Antártica ela é o nosso quinto continente. Ué, mas faltou um. É exatamente esse um que eu deixei por último, porque existe muita confusão com relação a esse continente. É a África. Pessoal, eu vou dar uma repassadinha com vocês aqui, ó. América, 36 países. Europa, que eu não tinha falado, vou falar agora. 50 países. Ásia, 49 países. Oceania, 14 países. E África? A África é o continente que mais tem países. A África tem 54 países. Eu gostaria que você não confundisse mais isso na sua vida. A África é um continente. A África não é um país. A África é um continente com 54 países e tem um que já está quase se tornando um país, já tem o reconhecimento de 46 países no mundo, que é o Saara Ocidental, que ainda aqui no nosso mapa aparece como Marrocos, né? Porque o Marrocos pleiteia, quer a posse do Saara Ocidental, mas já tem uma organização política dentro do Saara Ocidental que alguns países, a maioria países africanos, já considera o Saara Ocidental como um país. Então, muito provavelmente, em pouco tempo, nós teremos 55 países formando o continente africano. Então, gente, não abram seus microfones, não abram. Mas falem para vocês aí nas suas casas, não abram o microfone, não quero barulho. Mas fale assim bem alto aí na sua casa, a África não é um país. A África é um continente com 54 países. Falaram? Então nunca mais se esqueça disso. África não é país. África é um continente com 54 países, cada país com uma história, cada país com um povo, na realidade, cada país com vários povos, infelizmente. Historicamente, isso foi feito de forma muito errada pelos europeus que colonizaram a África, mas isso é assunto para uma outra aula. Mas são 54 países com uma organização política, com uma organização social, com uma organização jurídica reconhecidos pela ONU. 54 países. Nunca mais, por favor, confundam. África não é um país. África é um continente. Continente, tá bom? Quando você falar assim, eu vou lá para aquele lugar pobre, danado de pobre lá na África. Pessoal, não é assim, tá? Vamos eliminar alguns pensamentos, alguns clichês, algumas coisas que a gente preconceituosamente acha. E na realidade é bem diferente, tá? A gente tem que conhecer, entender, e aí nós vamos eliminar todo e qualquer preconceito que nós tivermos, tá bom? Conhecendo é a melhor forma da gente eliminar os nossos preconceitos. A África é um continente, tem pobreza, tem riqueza, tem uma estrutura política, os países são estruturados politicamente. São países como qualquer outro, como o Brasil, como a Alemanha, como a Mongólia, como a China, como o Peru, como o Chile, são países organizados. E o que é importante é que a gente não faça mais essa confusão. A África é um continente e é um continente com 54 países.
E o que é interessante? Não, eu não vou parar agora porque eu vou gravar essa aula para passar para outros grupos. No final, quando eu encerrar essa gravação, a gente vai abrir para conversar, tá bom? Aí a gente conversa, tá? Isso, seria mais interessante. Anotar as perguntas e assim que eu terminar, eu respondo as perguntas todas. Bom, aquilo que eu souber. O que eu não souber, a gente pesquisa, tá bom? Então aguentem aí só um pouquinho. Então vamos lá, vamos continuar. Gente, a África também não é composta só de povos negros, de origem negra. Nós temos a África dividida em duas grandes partes, assim, pela etnia. Duas, não sei se falei. Bom, vamos considerar isso, tá bom? Ela tem duas grandes partes, a África branca e a África negra. Presta atenção. Onde eu vou passar meu dedo? Essa região aqui, ó, onde eu estou passando meu dedo aqui na África, no norte da África, no centro-norte da África, tem um deserto muito famoso. Um deserto chamado Deserto do Saara. E esse deserto ele faz uma divisão dos povos africanos em África branca e África negra. O que está ao norte do deserto do Saara, que são 5 países: Marrocos, Argélia, Tunísia, Líbia e Egito, eles são considerados como a África branca. São países muito antigos, de uma história muito antiga. São países praticamente islâmicos e seus povos são considerados brancos, com suas características próprias, obviamente. E aí, passa o deserto do Saara, do deserto do Saara para baixo, nós temos então a África Negra. Então nós temos aqui desde o Mali, Níger, Chad, Sudão, Sudão do Sul, Etiópia, até a África do Sul, passando por Moçambique, passando por Madagascar, passando por todos os outros países, nós temos a África Negra, tá bom? E é isso então, nós conhecemos os 6 continentes. Vamos repassar? América, Europa, Ásia, Oceania, Antártica e África. Até aí tudo bem? Ótimo. Gente, e aí professor, então quantos países tem no mundo? Quantos países tem no mundo? Gente, vai depender muito. A ONU, por exemplo, ela considera 193 países com 2 estados observadores, que é o Vaticano e a Palestina. Então, pela ONU, filiados à ONU, que é a Organização das Nações Unidas, que é um órgão responsável por muita coisa dentro da organização mundial, dentro da estrutura de países que nós temos no mundo. A ONU é uma organização importantíssima, ela foi criada depois da Segunda Guerra Mundial para unir os países e mediar conflitos para que não houvesse uma terceira guerra mundial, porque a primeira e a segunda foram terríveis, né? Conflitos terríveis, deixando milhões de mortos mesmo. Então, a ONU foi criada em 1945, após a Segunda Guerra Mundial. E a ONU ela tem filiados a si 193 países e mais 2 estados observadores, que é o Vaticano. O Vaticano fica aqui na Itália, dentro da capital Roma, né? O Vaticano é um estado de 2 quilômetros quadrados, é o centro político da Igreja Católica,
né, o centro organizacional da Igreja Católica, e ela fica dentro de Roma. Ela não pertence à Itália, é um estado independente, tá bom? Mas é apenas um estado independente porque não dá satisfação a nenhum outro país. Então ele é um estado observacional que está dentro da ONU. E aí a Palestina, que foi considerada país há pouco tempo, ainda está no seu processo de organização, porém há uma briga intensa com Israel e a Israel não quer deixar que a Palestina tenha seu próprio território, sua organização política, e é uma briga milenar, e isso não é de agora. Então a Palestina ainda não está como um país efetivamente na ONU, mas está caminhando para que se organize, né? Esperamos. Afinal de contas, esperamos. Então, pela ONU, nós temos 193 países no mundo. Mas, pelo Comitê Olímpico Internacional, nós temos 206 países. Porque tem alguns que a ONU não reconhece como país, mas que o esporte reconhece. O COI, por exemplo, ele considera alguns países que não são independentes dos seus países colonizadores, mas considera no esporte como independentes. Então esses países, esses territórios protetorados, como a gente chama atualmente, alguns, esses países eles não são países para a ONU, mas são países para o esporte. E se você for no site da FIFA, piorou. Aí você tem 210, 211 países, porque o que é considerado como um único país, por exemplo, que é o Reino Unido, para a FIFA, que organiza o futebol mundial, você separa os 4 países que compõem o Reino Unido, que é a Irlanda do Norte, o País de Gales, a Escócia e a Inglaterra. Eles são, na FIFA, são 4 países diferentes. Mas economicamente, eles são considerados um único país, para medir a economia mundial. Por isso que quando você vai escrever alguma coisa para a Inglaterra, ou digitar algum site da Inglaterra, no final você coloca o U e o K. Por quê? Porque em inglês é United Kingdom, ou seja, Reino Unido. Então esses 4 países fazem parte do Reino Unido, que aí você considera um único país para algumas coisas, para outras 4 países. Entenderam? E tem mais alguns outros que são protetorados também, ou que tem uma tradição no futebol, por exemplo, o Tahiti. O Tahiti é uma ilha da Polinésia Francesa, pertence à França, mas tem uma seleção de futebol, que já disputou a Copa das Confederações, disputa a Copa da Oceania, e é capaz de qualquer dia desses chegar a uma Copa do Mundo. E na realidade é um território francês. Mas para a FIFA é considerado um país. Entenderam? Então a gente tem várias formas de você medir, quantificar esses países do mundo. Por isso que você vai procurar, vai ver em algum site, alguma coisa, um diz uma coisa, outro diz outra. Estão errados? Não. Só não tem o mesmo critério de avaliação. Tá bom? Até aí vocês entenderam? Vamos continuar então? Agora eu vou falar de algumas curiosidades, tá bom? Eu falei para vocês que a África, ela é um continente independente, né? E é mesmo. E que não tem ligação por terra, não tem uma ligação física com a Europa e nem com a Ásia. Na realidade, a África, ela faz parte, ela liga por terra com a Ásia, sim. Através do Egito, ó,
aqui no Egito, você vai ver que tem o Mar Vermelho e depois tem o Mar Mediterrâneo. Ué, mas como que então é um continente separado? Hoje ele é separado, porque em 1869 foi inaugurado um canal, foi aberto um pedaço, foi aberto um canal. Escavaram, fizeram, durante 10 anos fizeram uma obra chamada Canal de Suez. E aí ligaram o Mar Mediterrâneo ao Mar Vermelho para facilitar o comércio internacional. Mas na realidade o Egito era ligado à Ásia, aqui no Oriente Médio, por terra. Quer ver uma curiosidade? Você já ouviu falar da história de Moisés, na Bíblia? Quando Moisés tira o povo do Egito, ele leva o pessoal de volta para Israel, que é aqui no Oriente Médio, certo? E aí você, quando vai ler a história bíblica, você vê lá que Moisés bateu o cajado na água e a água se abriu no Mar Vermelho, não é? Mas você sabe que ele não precisava ter feito isso? Se o faraó do Egito não tivesse perseguindo Moisés e todo aquele povo hebreu que saiu do Egito para voltar para Israel, ele poderia sossegadamente, ele e 1 milhão de pessoas que estavam com ele, subir mais um pouquinho e atravessar por terra seca. Não precisava ter passado pelo meio do mar Mediterrâneo. Deus não precisaria ter feito milagre, se é que você acredita nisso. Pode acreditar, não tem problema nenhum. Cada um tem a fé que tem, tá? Não estou aqui impondo religião a ninguém, só estou contando uma história que a gente conhece por ser uma história bíblica e que é uma curiosidade do que nós estamos estudando aqui. Então Moisés, ele poderia ter subido com o povo um pouco mais e atravessado em terra seca. Mas como ele estava sendo perseguido, ou ele voltava para o Egito como escravo, ou ele batia no mar e o mar se abria, passava pelo meio do mar. Foi o que ele fez. Mas tinha um caminho tranquilo para eles fazerem, para poder voltar para a sua terra sem problema nenhum. Só que esse pedaço de terra foi separado. E aí a África hoje não tem mais nenhuma ligação territorial com a parte asiática. Porém, o que está do outro lado, na Ásia, é uma parte ainda do Egito, que é um pedacinho do Egito que ficou do lado asiático, tá bom? Essa é uma curiosidade. E nós temos aqui algumas curiosidades. Nós temos 5 oceanos, que eu não falei sobre os oceanos, né? Nós temos o maior de todos, que é o Oceano Pacífico. Nós temos aquele que banha o nosso território quando a gente vai para a praia. Sabe quando você desce a serra e vai para a praia? Lá para Bertioga, Santos, Guarujá e tal. A gente está, na realidade, encontrando o Oceano Atlântico. Aqui, ó, que banha todo o litoral do Brasil, ó, Oceano Atlântico. E depois aqui, ó, aqui abaixo da Ásia e na costa leste da África, nós temos o Oceano Índico. Temos também o Mar Glacial Antártico, que hoje já nem é mais considerado um oceano, mas eu vou citar porque é interessante conhecer. E tem o Mar Glacial Ártico, que também não é considerado mais um oceano, mas é interessante conhecer, tá bom? E nós temos alguns mares que na realidade são, alguns até nem são mares, são grandes lagos. Por exemplo, em Israel nós temos um mar muito interessante, um mar assim maravilhoso, chamado de Mar Morto. O Mar Morto é um mar onde você, tentando mergulhar, você não consegue, porque ninguém consegue afundar naquele mar. É engraçado, você pode deitar na água e você vai ficar boiando com um livro na mão, você pode ficar lendo um livro boiando na água do Mar Morto,
porque ele é tão salgado, a salinidade dele é tão alta, que você não afunda no Mar Morto. Lá naquele mar da Galileia, lá no norte de Israel também, onde Jesus foi criado, ali naquelas 10 cidades da região da Galileia, né, para você que conhece um pouquinho da história, também não é um mar, é um grande lago. Esses dois lagos, né, esses dois grandes mares, o Mar da Galileia e o Mar Morto, estão ligados pelo Rio Jordão. Nós temos outros mares, a gente tem o Mar Negro, o Mar Cáspio. A gente tem assim algumas curiosidades bastante interessantes e fáceis de você conhecer um pouquinho deles, né? Através de qualquer site de busca você consegue ver, ou através mesmo do professor que vai aqui te ajudar, né? Não só eu, mas assim como todos os meus colegas, a gente sempre vai poder, desde que a gente conheça, né, tirar essas dúvidas de vocês ou te ajudar a pesquisar, aprender junto com vocês, porque é isso que a gente faz. A gente ensina aprendendo e aprende ensinando. E isso é muito bacana dentro da estrutura da escola. Isso é o que me encanta na educação. É ensinar e aprender ao mesmo tempo. Porque vocês podem até achar que não, mas vocês me ensinam muito. E eu acredito que vocês ensinam muito também para os meus colegas. Porque é muito interessante, é muito gostoso interagir com vocês, sabe? Ensinar é muito bom. Ensinar, eu acho que eu nasci para isso. Eu não queria, quando eu era criança, eu não queria ser professor, eu sempre pensei em ser médico, depois eu queria ser músico, depois e acabei caminhando aqui para a educação e não me arrependo, porque se há alguma coisa que eu sei fazer razoavelmente bem é ensinar. Não gosto muito da parte burocrática, faço porque tem que fazer, obviamente, mas o que eu gosto mesmo é de ensinar. Então, conforme as suas dúvidas vão aparecendo, seja em que áreas forem, a gente está aqui sempre para ajudar vocês a desvendar essas dúvidas, né? Desvendar esses mistérios e, ao mesmo tempo que estamos ensinando vocês, estamos aprendendo com vocês. Tá bom? Eu acho que por hoje é só. Nós vamos voltar ao assunto, vamos falar um pouquinho de fuso horário, vamos falar um pouquinho de clima, vamos falar um pouquinho de vegetação, vamos falar um pouquinho de estrutura geológica, que é muito interessante. E vamos voltar ao nosso globo terrestre, vamos voltar ao nosso mapa, mas por hoje eu acredito que seja o suficiente, tá bom? Agora eu vou ficar aqui e se alguém quiser mediar, se algum professor quiser mediar as dúvidas e ir perguntando, eu vou ficar aqui então a postos para atendê-los, tá? Passo a palavra, gente.